Queridos irmãos e irmãs, nós estamos concluindo a leitura do Evangelho de São Marcos dentro do ciclo ferial. Nós sabemos que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são lidos nas missas de semana, sendo que o Evangelho de São Marcos é o primeiro. Depois nós lemos as partes de São Mateus que não foram lidas nos paralelos de São Marcos. E, por último, lemos as partes de São Lucas que não foram lidas nos paralelos de São Marcos e São Mateus. E aqui, portanto, nós estamos chegando àqueles episódios anteriores à paixão, segundo São Marcos. E hoje estamos na última controvérsia que Jesus tem, e que dessa vez é com os mestres da lei. Embora o texto não diga que os mestres da lei eram os alvos diretos, do ponto de vista, os interlocutores imediatos, nos diz que Jesus estava ensinando no templo e disse: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? É muito interessante isso, porque nós lemos alguns dias atrás que, quando Jesus chega em Jericó, o cego o chama de filho de Davi. Ele diz: filho de Davi, tem piedade de mim. E aqui, Jesus quase refuta a ideia de ele ser filho de Davi. O que isso significa? Ora, na verdade, aqui Jesus não está refutando a ideia de ser filho de Davi. Por quê? Porque o Messias, de fato, segundo toda a narrativa dos 3 evangelhos sinóticos, tem que ser descendente de Davi. É isso, por exemplo, que faz São Mateus colocar tanta ênfase no fato de que Jesus nasceu em Belém, na cidade de Davi, faz com que ele seja chamado de Hosana, filho de Davi, enfim. Ou seja, que o Messias vem da descendência de Davi, essa é uma crença que até hoje os judeus têm. Mesmo os judeus que não aceitaram Cristo, dizem que o Messias tem que ser filho de Davi para ser Messias. Portanto, quando Jesus diz: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Se, continua ele, o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou, e aqui ele cita o Salmo 109. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo debaixo dos teus pés. É o Salmo 109. O Salmo 109 é muito interessante, porque literalmente ele diz: disse Yahvé ao meu Adoni, ao meu Senhor, ao meu Adonai. Disse Yahvé ao meu Adonai: assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos como escabelo por debaixo dos teus pés. Ou, até que triunfes sobre os teus inimigos. A leitura tradicional judaica era a de que Davi ouvira Deus falando com Abraão. E aqui o texto remeteria ao fato de que, quando Abraão venceu a confederação de reis com seus
318 guerreiros e voltou de Edom para a terra dos Jebuseus, né? Do sul para o norte. Então ali ele encontra o rei local, que era ao mesmo tempo um sacerdote do Deus Altíssimo, que recebe o nome de Melquisedeque, que significa rei de justiça, Melech Tzadik. Então, Abraão paga o dízimo de todos os despojos, pega 10% de tudo aquilo que ele obteve na guerra, entrega a Melquisedeque, e Melquisedeque lhe dá pão e vinho, e lhe diz, dando-lhe pão e vinho, que ele ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Essa foi a bênção que Melquisedeque teria dado. Então, segundo a leitura tradicional judaica, o texto não se referia necessariamente ao Messias, estaria se referindo a Abraão. Seria uma leitura em retrospectiva. Porém, nos dias de Jesus, os rabinos diziam que esse era um salmo messiânico e que se referia ao descendente de Davi que iria reger todas as nações através do povo de Israel. Jesus, considerando tudo isso, faz a sua interpretação do salmo, segundo a catequese de São Marcos. E ele diz: o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse Yahvé ao meu Adonai: senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou seja, disse Yahvé a Adonai. Adonai também é um nome com o qual Deus é invocado no Velho Testamento. É um título. É o título de Senhor, em latim, Dominus. Os judeus evitavam dizer o nome de Yahvé, porque diziam que era um nome santíssimo, que não devia ser pronunciado, e por isso substituíam o nome de Yahvé pelo nome de Adonai. Até hoje, nas traduções da Bíblia, nós vemos aí, quando aparece em algumas traduções, Senhor em caixa alta, na verdade ali está escrito Yahvé. Mas, em reverência para com os judeus, etc., não se coloca ali o tetragrama sagrado, mas se coloca, que são as consoantes do nome de Yahvé, mas se coloca o nome Adonai. Ou seja, o que Jesus está mostrando aqui é que o Messias não é apenas filho de Davi, não é apenas um homem que carrega em si a marca da realeza. O Messias é Adonai, é o Senhor, é o Kyrios, se diz em grego. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Ou seja, de uma maneira muito sutil, Jesus está insinuando que o Messias é alguém que transcende a posição de filho de Davi. Ele é o Filho de Deus. A catequese de São Marcos é toda ela centrada sobre a realidade de que Jesus é o Filho de Deus. Nós lemos isso logo no começo do Evangelho de São Marcos, quando ele diz Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E no final do Evangelho de São Marcos, quando o centurião aos pés da cruz diz:
Na verdade, este homem é o Filho de Deus. Ou seja, ele é mais do que o que vocês estão imaginando. O Messias transcende em muito aquilo que vocês estão pensando. E justamente por isso, por causa dessa realidade de que Deus se fez homem em Cristo, ele toma as Escrituras e ele as interpreta de acordo com esta realidade. Ele lê um salmo do Velho Testamento que literalmente não está falando dele. A literalidade do texto diz respeito a outro contexto, mas ele toma o texto e ele diz: esse texto está falando de mim. Esse texto está falando que eu sou o Filho de Deus, Salvador. Isso é muito importante. Por quê? De vez em quando aparecem algumas pessoas que querem fazer uma leitura judaica das Escrituras para os nossos dias na igreja. Ora, o texto bíblico é lido de um outro modo pelos cristãos. Nós cristãos lemos o Velho Testamento todo a partir de Jesus Cristo. Nós enxergamos Jesus Cristo desde Gênesis 1:1 até o final do Velho Testamento, até o final do livro do Apocalipse. Ou seja, a pregação cristã não pode ser uma pregação que seja cristologicamente neutra. Por exemplo, eu não posso pregar sobre Abraão de tal modo que um judeu escute e se sinta à vontade. Não, está perfeito, isso aqui poderia ser pregado numa sinagoga. Isso não é pregação cristã. Eu não posso pegar o Velho Testamento e interpretá-lo de tal modo que o povo da velha aliança escute e diga: nossa, que legal, que coisa boa. Não, não. A leitura do Velho Testamento para nós é cristologicamente vinculada. Nós enxergamos Cristo ali e nós entendemos que todas as palavras do Velho Testamento são sementes cujo fruto é Jesus Cristo. E só faz sentido a partir de Jesus Cristo. Isso para nós é absolutamente importante. E é justamente isso que nos liberta da escravidão da literalidade. Infelizmente, alguns estudiosos da Sagrada Escritura que fizeram coisas grandiosas, muito meritórias. São coisas que a gente lê com proveito. Eu, pelo menos, leio com muito proveito. Mas ficaram amarrados à literalidade, como se o texto não se transcendesse. Como se ele estivesse amarrado àquele tempo. E ele ele tivesse referência apenas à circunstância na qual ele foi escrito, a intencionalidade imediata do autor humano, a qual não deve ser negada, mas também a partir de um princípio mais alto, que é o princípio de que Deus se encarnou em Cristo e puxa todas as realidades para Ele, são, de fato, um novo tema a partir do qual nós lemos a Sagrada Escritura como um todo. É por isso que o Velho Testamento não nos escandaliza. Embora tenha passagens tão terríveis. Então, por exemplo, quando nós lemos sobre a guerra dos judeus contra os povos que estavam instalados na Terra Santa até que eles pudessem se estabelecer. Uma série de guerras estão no livro dos Juízes. Se nós olhamos isso a partir da perspectiva apenas literal, bom, foram guerras de um povo.
que inclusive não se sabe nem se já aconteceram de verdade, porque a gente não tem câmera para lá e ver. Pode ser apenas uma narrativa. Porém, quando nós lemos isso a partir de Jesus Cristo, isso muda. Por quê? Porque eu entendo que Cristo é aquele que nos liberta desta grande guerra que nós temos, desde que nós somos concebidos nesse mundo, pelo pecado original, que nos amarra numa intriga contínua contra nós mesmos, contra o mundo, contra a criação, contra os outros. É Ele que nos faz triunfar dessa guerra. Foi Ele que a lutou em si mesmo no seu corpo, foi Ele que na cruz assumiu essa guerra para si e se tornou a vítima dessa guerra, de tal modo que nós possamos nele obter a vitória. Tudo muda. Quando eu enxergo um texto a partir de Jesus Cristo, ele se torna claro para mim. Então, por exemplo, quando o profeta Isaías diz, texto arquiconhecido, no capítulo 7 de Isaías, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O contexto imediato é sobre o herdeiro do trono de Acás. Ele está falando disso, o contexto imediato. Porém, São Mateus, no início do seu evangelho, pega esse versículo e diz, olha, aquele fato, na verdade, estava prenunciando outro fato. Que a virgem conceberia e daria à luz um filho, seria Emanuel mesmo, Deus conosco, é Cristo. Aí os estudiosos do texto falam, não, mas é que em grego ele usa partenos, que significa virgem, mas em hebraico é alma, que significa donzela. Então não é exatamente a mesma coisa, porque a tradução grega não sei o quê. São Mateus passa por cima disso tudo e diz, olha, querem discutir palavras e etimologias e coisas assim? Nós enxergamos aqui Cristo. Esse é o modo de ler a Bíblia feito pela igreja. É a partir da fé. Ou seja, nós sabemos que Deus existe, Ele conduz a história com uma vontade obstinadamente salvadora, manifestada em Cristo, cujo sacrifício feito em nosso lugar o fez vítima de expiação pelos nossos pecados, e é Ele que nos leva para a verdadeira terra prometida, que é a vida eterna. Nós lemos tudo a partir disso. Ora, isso tudo dá prazer. O texto diz assim, uma grande multidão o escutava com prazer. E é assim mesmo, né? Os padres da igreja, eles pregavam todo dia. E não era pregação assim de 20 minutos, como eu estou fazendo aqui. Pregação de 2 horas, todo santo dia. Iam passando pelos livros da Bíblia, rasgando por dentro todos os textos, etc. E o que eles faziam? Era isso. Eles pegavam os livros do Velho Testamento e iam lendo Cristo dentro deles. E o povo assistia os sermões como se fosse novela. Todo mundo ia para a igreja para escutar aquilo como se fosse novela. Como fosse série de televisão. Nossa, o que ele vai falar amanhã? Poxa vida, nossa, você viu o que ele falou ontem e tal? Todo mundo acompanhava a pregação com esse interesse. No primeiro milênio, as pessoas eram apaixonadas pela pregação da palavra. A palavra era pregada e não é à toa que a fé brotava nos corações, porque era a palavra mesmo que era pregada com propriedade, e o que os padres da igreja faziam era ler Jesus Cristo nas Escrituras, e lendo Cristo nas Escrituras, o Espírito Santo testificava no coração das pessoas, elas tinham prazer.
Nossa, que coisa mais maravilhosa! Todo mundo se sentia deliciosamente preenchido. Por quê? Porque Cristo era anunciado a partir da palavra. Hoje as pessoas querem escutar a Escritura para ouvirem banalidades, para encontrarem solução para os seus problemas imediatos. Ontem mesmo me mostrava um vídeo de uma menina, coitadinha, que agora está pregando nas igrejas evangélicas, aí ficou muito famosa, e que fala só coisas óbvias. Está vendo esse copo? Olha, esse copo é menor do que a garrafa. Sabe por quê? Porque é assim. Não sei o quê. Aí tira uma coisa daqui, uma palavra de efeito, e todo mundo fica impressionado com aquilo. Eu falava para quem me mostrava isso, eu falei, poxa vida, né? A gente passa anos estudando e lê, e compra livros, estuda latim, grego, hebraico, vai atrás, tal, se esforça, se empenha, mas as pessoas parece que elas gostam de lixo, né? Esse é o cristianismo de hoje em dia. É feito de frases de efeito, de banalidades, de coisas superficiais, de obviedades, de expressões motivacionais, de coisas assim, promessas furadas, nessas coisas, e Cristo mesmo não é anunciado a partir da palavra. A ignorância das Escrituras é um negócio monumental. Todo mundo acha que depois do concílio os católicos ficaram mais conscientes das Escrituras, que todo mundo pegou as Escrituras e entendeu nada. A ignorância sobre as Escrituras é enciclopédica, ninguém está nem aí para as Escrituras. As pessoas querem apenas magia, feitiço, palavrinhas jogadas ao léu, acolhimento humano, só banalidades. E como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, palavra que não é um texto, mas que é uma pessoa, que é Cristo em nossos corações, que é a esperança da glória, então a fé vai se tornando cada dia mais deficiente. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos sempre ler Cristo em cada frase do texto sagrado e encher a nossa alma com a contemplação de nosso Senhor, tendo dentro de nós o prazer de encontrar Cristo em cada vírgula da Sagrada Escritura.